Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre dons e ministérios e falar um pouco a respeito da área de ensino, a área dos mestres, a respeito disto, e eu peço que você abra o seu coração. Pastor, mas eu não ouvi as outras mensagens, não tem problema, ouvindo essa você consegue entendê-la muito bem, mas se quiser ouvir as outras, você pode procurar no YouTube ou também no missões.org, você vai estar encontrando. Amém? Vamos lá. Uma vez que as pessoas foram alcançadas para Jesus através do evangelismo, e elas foram agora consolidadas através do pastoreio, foram mantidas no propósito de Deus através do mover profético, elas precisam então ser edificadas e amadurecidas através do ensino ou do mover através da vida dos mestres. Amém? E essa área de ensino dentro da igreja de Jesus, ela é uma das mais necessárias, porque ela nos ajuda a colocarmos raízes profundas. Antes você cantava aquela canção, tem uma letra muito desafiadora, ela falava, é difícil e tudo mais. Por quê? Porque às vezes batem ventos. A pessoa já se converteu, né? A pessoa já, de fato, nasceu de novo, teve a revelação do novo nascimento, mas ninguém nasce adulto. A gente nasce criança, a gente começa a andar com Jesus de uma forma muito simples, sabendo que Ele salva, que Ele perdoa pecados. Ok, vamos morar no céu. Mas e quando vêm os dias difíceis? E quando vem dias de lutas, e quando vem dias de problemas, e quando nós passamos por aqueles momentos que desafiam a nossa fé. E quando as pessoas nos fazem perguntas difíceis, você já passou por aquele momento em que alguém chega para você e começa a fazer indagações que você não sabe como sair daquilo ali, você se sente numa sinuca de bico, você fica naquela situação e pensa, como eu vou responder? Como eu vou responder essa pergunta? Como eu vou sair disso? E é através do ministério dos mestres, do ensino, que nós começamos a criar essas raízes mais profundas. Nós vivemos dias tão acelerados, com tantos recursos tecnológicos fascinantes, e falar para alguém investir tempo em estudar, para alguns chega a dar até uma coceirinha. Quando a gente escuta estudar, meditar, refletir, ler, tem alguns que gostam. Eu gosto. Quem é que é do meu time aí que curte essas paradas? Tem uns quantos. Mas tem gente que não curte muito esse negócio de ler, de estudar, ainda mais nestes dias odiernos, onde as pessoas elas têm acesso a tanto videozinho curto no YouTube, não tem? Tanto Reels no Instagram, tanta coisinha pequena que as pessoas acabam, muitas vezes, sendo edificadas da palavra de Deus através do quê? Através de cortes de pregação, cortes de podcasts, e isso acaba sendo a raiz delas. Mas deixa eu te contar, raiz rasa, hein? Raiz rasa. Para você conseguir entender um pouco, deixa eu tentar facilitar um pouco. Imagine você que uma pessoa come miojo, né? Vamos usar outro nome para não usar a marca, né? Ela come aquela massinha instantânea. Come massinha instantânea. E ela come massinha instantânea todo dia. E eu pergunto para você, essa pessoa está comendo? Sim ou não? Comendo ela está comendo. Inclusive, se ela comer bastante massinha instantânea, ela pode até ficar gorda de tanto comer massinha instantânea. Porque ela está comendo. Agora, ela está se alimentando de forma adequada? Negativo. Não está se alimentando de forma adequada. Esse tipo de comer não é uma alimentação adequada de forma alguma. Vai trazer prejuízos para a sua saúde. E da mesma forma, a pessoa que ela simplesmente uma vez na semana participa de um encontro evangélico, ela vem no culto, por exemplo, ou vai na célula, ela participa uma vez por semana. E ela não lê a Bíblia, ela não tem contato com a palavra de Deus a semana inteira, mas de vez em quando ela bota um coraçãozinho ali no Instagram, ou ela assiste o corte de um podcast no YouTube. Essa pessoa está se alimentando de forma adequada?
Não está. Não está. E aí, por favor, não responda. Não quero que você passe vergonha nesse momento. Não responda. Mas você é o cara do miojo ou você está se alimentando direito? Não responda. Não quero que você passe vergonha nesse instante. Você, como cristão, tem se alimentado adequadamente? Adequadamente. Por quê? A pessoa ir uma vez na semana num restaurante e fazer uma boa refeição e o resto da semana passar na massinha instantânea também não resolve. Mesmo que você venha no culto e a mensagem seja boa e você receba e adore, se o resto da semana você ficar na massinha instantânea, isso não vai ser o suficiente. Mas eu li 3 posts evangélicos essa semana. Está comendo uma massinha e pouquinha massa ainda. Nós precisamos ir contra essa correnteza. Meu amigo, coisa boa, ela geralmente é cara. Pastor, mas a salvação é de graça para ti. Jesus pagou um alto preço, pagou com a vida. Coisa boa, ela custa cara. E ser um cristão que tem raízes vai requerer de nós o quê? Dedicação. Cara, que nasce grande a baleia. Cristão, ele nasce pequenininho, tomando leitinho, mas ele precisa crescer. Ele precisa avançar. Amém? Em nome de Jesus. Pastor, mas eu tenho contato com a Bíblia. Ah, é? É? Que legal. O que você faz? Escuta a Bíblia em áudio. Que ótimo para começar. Mas dá para você ir além. Pastor, mas eu leio a Bíblia de papel. Que ótimo. Quanto? 1 versículo por semana. Tá muito bom para começar. Mas nós precisamos ir além disso. Além disso. Amém? Porque a Bíblia diz em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita dele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer ser um cristão próspero e bem-sucedido na sua relação com Deus, na sua vida de fé? Então você precisa meditar na palavra de Deus. A realidade é que, embora a gente fale muito em ler a Bíblia, ela mesma, ou seja, a Bíblia, não fala em lê-la. A Bíblia fala em meditar. Meditar. Ler a Bíblia é importante, mas ela fala em meditar, em refletir. Você, por exemplo, pela manhã lê a Bíblia e você guarda aquilo no seu coração e você fica pensando sobre aquilo durante todo o dia. Você fica refletindo sobre aquele assunto, você fica pensando sobre aquela situação e isso vai gerando vida em você. Vai gerando vida em você. Voltando à questão de se alimentar, se nós simplesmente colocássemos a comida para dentro e já colocássemos para fora, adiantaria. Nós precisamos ficar fazendo o quê? Girando ela, digerindo ela, degradando ela em pedacinhos menores até que ela seja completamente absorvida e assim venha nos nutrir. E assim é a palavra de Deus. Ela precisa ficar girando, trabalhando, fermentando dentro de nós até que ela seja finalmente absorvida dentro do nosso coração. Será que uma geração de pessoas que vive de massinha instantânea da fé está preparada para enfrentar os dilemas da vida? Será que pessoas, quando elas têm um dilema na sua vida, em vez delas tentarem lembrar o que a palavra diz ou procurarem na Bíblia, elas perguntam para a inteligência artificial. E elas botam ali, o que Deus diz sobre isso? Estava até uma moda, né? Qual é a minha bênção? O que a Bíblia diz sobre isso? E aí você vai ter uma explicação de um robô. Que pode dar uma explicação boa ou falsa, não sei. Uma coisa é certa, vai ser uma explicação sem o Espírito Santo. Ah, mas Deus pode usar? Pode. Na sua infinita misericórdia, Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. Certo? O fato é que Deus tem mais do que isso para você. E eu olho para você e eu acredito que você é muito mais capaz do que apertar um botãozinho e perguntar para uma inteligência artificial o que Deus acha sobre isso. Por favor, né?
Imagina se eu perguntasse para a inteligência artificial: o que minha esposa quer almoçar hoje? Seria mais fácil perguntar para ela ou tentar conhecê-la a ponto de saber? E você vai fazer isso com Deus? Bom, vamos lá. Meu Deus. Infelizmente, vivemos uma geração rasa nas coisas de Deus. Uma geração rasa. E por ser uma geração rasa, elas estão sempre, muitas vezes, tentando ir, às vezes até de um ministério para outro ministério, de um lugar para o outro, procurando uma nova revelação. E aonde estiver uma nova revelação, eu quero estar numa nova revelação. Qual é a última moda da fé? Quando eu me converti, eu pensava que era mais ou menos assim. Então, sempre que lançava uma versão na Bíblia Nova, eu ficava pensando, eu quero a nova, porque eu pensava que havia algo novo. Mas o nosso novo, que se renova a cada dia, já está bem escrito há mais de 2000 anos. Esse é o nosso novo que já está bem escrito. E por não ter raízes, os ventos da vida acabam muitas vezes deixando as pessoas que já estão desenraizadas também desigrejadas. A pessoa, veio o vento, mas a árvore tombou. Porque é esse conhecer e conhecer mais o Senhor que vai nos segurar, que vai nos dar solidez para naqueles ventos e tempestades da vida conseguirmos permanecer de pé. Por isso, alguns até abandonam a fé. E já pensam que Deus não existe, ou se existe ou não, tanto faz. Se tornam ateus, agnósticos. E Oséias capítulo 4, versículo que o Fabrício gosta demais, né, Fabrício? Versículo 6 e depois também o versículo 14, Oséias 4:6 e depois 4:14 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Depois no 14, um povo que não tem entendimento corre para a perdição ou precipita-se para a ruína. A falta de conhecimento da palavra é como estar na beira de um penhasco, porque qualquer ventinho pode derrubar. Eu quero convidar você a ser um cristão que tem raízes profundas na palavra de Deus. A ser um cristão apaixonado por Jesus, que mesmo gostando ou não gostando de ler, vai se apaixonar pela palavra de Deus. Queridos, o cristianismo é uma fé muito bem documentada. E a Bíblia, ela é cheia de intertextos. Um lugarzinho da Bíblia se conecta com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. As pessoas que analisam a Bíblia como um livro, elas podem até não crer em Deus, mas elas não conseguem dizer que a Bíblia é mentira. Elas não conseguem. Tanto que se você olhar boa parte das pessoas que elas se destacam, que são pessoas com QI elevado, gênios, etc., você vai ver que quase todos eles admitem a existência de Deus e a veracidade da palavra. Por causa que quando você começa a olhar para dentro da Bíblia, você não consegue mais não dizer que ela é mentira. Não consegue, não consegue. Inclusive, os cristãos são praticamente os pais da ciência moderna. Porque de tanto buscar a verdade, acabam encontrando aquele que a é. Encontram Jesus, que é a verdade. Amém? Na Bíblia, ela é comparada a uma espada da qual nós precisamos saber manusear bem. A Bíblia é a nossa espada. E a espada é uma arma de defesa e de ataque. Certo? Quando a serpente ela tentou Eva, ela tentou distorcer a palavra e Eva, que não conhecia bem, acabou sendo enganada. Porém, quando o diabo tentou Jesus, também usando a palavra, Jesus sabia melhor que ele e soube se defender, permanecer firme. E você? E você? Você conhece a palavra de Deus? Por isso, o apóstolo Paulo advertiu em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Preste atenção nesse versículo. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Anátema significa amaldiçoado, maldito, separado de Deus. Se alguém pregasse um evangelho diferente, ainda que fosse um anjo,
Paulo diz mesmo que venha um anjo que pregue, que seja esse maldito, se pregar alguma coisa diferente. E o tempo foi passando, apareceu um homem chamado Maomé e disse que o anjo Gabriel veio a ele e deu uma nova revelação, a suposta revelação verdadeira a respeito de Jesus e de Abraão, e então é escrito ali o Corão, como Paulo havia predito, ainda que um anjo do céu lhes anuncie. Então vem Joseph Smith, ele diz que veio um anjo Moroni, ele entregou um novo evangelho, e aí ele escreve esse novo evangelho. E aí vem Allan Kardec, diz ter falado com espíritos e escreve um novo evangelho, sendo que o apóstolo Paulo tinha dito, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daqueles que temos pregado, e seja anátema. Cada vez, queridos, que algum tipo de religiosidade ela tenta colocar a Bíblia mais outro livro no mesmo patamar, isso se chama seita. A Bíblia mais alguma outra coisa colocada em pé de igualdade com a Bíblia é um movimento de seita. Porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra que o Senhor nos deu e nós vivemos por ela. Nós não vamos desrespeitar quem pensa diferente, nós não vamos tratar mal quem pensa diferente, mas nós entendemos desta forma que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. Amém? Cada vez que um movimento, uma igreja, uma coisa, coloca uma pessoa, um profeta, um mestre em pé de igualdade com a Bíblia, isso é um movimento que nós chamamos herético, movimento de heresia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e não é o que eu digo, fulano ou cicrano diz, que vai ter igualdade com a palavra de Deus. Bem, queridos, fique com a Bíblia. Por isso que eu tenho, inclusive, insistido, você tem uma boa Bíblia de papel, porque a Bíblia da internet pode mudar um dia, mas a Bíblia de papel que estiver guardada contigo, essa ninguém vai ter como mudar. Guarde ela, tenha ela e use ela, aprenda a usar uma Bíblia de papel, amém? Nós precisamos ser ministrado pelo trabalho dos mestres. Nem todo mundo tem um chamado a ser um mestre da palavra, mas os mestres da palavra são convidados a despertar nas pessoas um verdadeiro exército de pessoas apaixonadas pela Bíblia. Um verdadeiro exército de pessoas que desejam, sabe? A minha intenção não é que todo mundo aqui se torne um perito absoluto de Bíblia, e todo mundo sabe grego e hebraico. Não, não é isso. Mas despertar no coração da igreja inteira o amor pela palavra de Deus. Para que vocês não sejam enganados por qualquer um. Para que ninguém engane vocês. Para que vocês estudem a Bíblia na unção do Espírito. Para que vocês estudem a palavra de Deus, leiam ela, estudem ela, aprendam com ela, sempre em oração, pedindo: Jesus, Espírito Santo de Deus, me revela a tua palavra, fala comigo, ministra o meu coração. Para que vocês não sejam enganados. Para que quando vierem os rios e as águas, os ventos da vida, eles não te derrubem. Porque você está firmado na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Às vezes as pessoas querem ser profundos em algo, ou até mesmo profundos num hobby que seja. Mas acho que a primeira coisa que nós temos que focar em ser profundos é em conhecer a palavra de Deus. Temos que ser profundos nisso. Ah, mas eu queria um livro que falasse sobre casamento. Leia esse livro aí, mas leia a Bíblia também, porque ela fala mais ainda sobre casamento. Ah, mas eu queria um livro bom sobre finanças. Leia esse livro bom sobre finanças, mas mais ainda, leia a Bíblia, porque ela também fala sobre isso. Ah, eu queria um livro bom sobre, o que mais? Vida profissional. Leia esse livro aí, mas leia mais ainda a Bíblia, porque ela é muito boa em falar sobre a vida profissional. Bem, feito essa introdução, deixa eu te contar uma coisa. Me ajudem a contar isso um para o outro. Está até escrito aqui. Olha para a pessoa bonita do teu lado aí. Pode ser para feia também. Quer dizer, não tem feia aqui, né? Olha para a pessoa do teu lado e fala isso aqui para ela. Fala assim para ela. Olha para ela e diz: você não é burro. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma falácia, existe um discurso, e alguns têm por aí, que é o seguinte:
A Bíblia é difícil demais. A Bíblia é difícil demais. Que difícil demais o quê, rapaz? Que difícil demais. Você não é burro, não. Você não é burro. Você conseguiu vir aqui, não conseguiu? Você conseguiu comprar essa roupa que você está usando, não conseguiu? Você conseguiu pegar o Uber, dirigir o carro, pegar uma carona? Você conseguiu chegar até aqui, achar no Google, procurar, vir, lembrar que dia é hoje, que hoje é domingo? Você conseguiu. Você não é burro, não. Você é muito inteligente. Vira para a pessoa do outro lado, eles falam, você até que é muito inteligente mesmo. Então, a Bíblia não é esse bicho de 7 cabeças, não. Amém? A Bíblia não é esse bicho de 7 cabeças. A Bíblia é uma bênção para a sua vida. Pastor, mas é muito comprida. É muito comprida é o quê, meu irmão? Pega teu telefone aí, olha quantas horas você passou na semana no Instagram, que daí depois tu me diz se a Bíblia é comprida. Pastor, mas eu passei só uma horinha nessa semana. Uhum. Passou uma horinha, se fosse uma horinha, meia horinha de leitura bíblica, quanto daria? Entendeu? Você tem tempo. Você tem tempo. Você tem tempo. Né? Às vezes 15 minutinhos ali do jogo do futebol, né? Deixa, não olha os 15 minutos do primeiro tempo, deixa para olhar só no final. Sei lá, dá um jeitinho. Quando você perceber, você vai ter lido a Bíblia toda. Começa lendo o Evangelho de João. Quando você terminar, comemora. Combina com a patroa aí. Quando concluir João, vocês vão comer um X. X do Carpes. Né? Combina. Combina, combina lá, ó, quando nós terminar todo o Novo Testamento, a gente vai sair para uma pizzaria. Comemora. Ó, quando a gente lê a Bíblia inteira, vamos fazer aquele costelão 12 horas. Combina alguma coisa, sei lá. Acho que eu tô com fome, né, falando esses papos. Ainda bem que tem cantina no final, ninguém vai sair com fome. Cantina para ajudar a GR Kids. Aleluia. Você consegue entender a Bíblia. Pastor, mas usa palavras muito difíceis. Olha só, existem diversas versões e versões boas, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. E algumas têm um linguajar um pouco mais erudito e outras têm um linguajar bem mais acessível. Então, de acordo com a seu hábito de leitura, a sua facilidade com a língua portuguesa, você pode pegar versões mais fáceis de compreender e versões mais eruditas. Né? Aí você regula de acordo conforme você tem facilidade na leitura. Talvez se é a primeira vez que você vai ler, você pega uma versão um pouco mais fácil. Talvez se você quer um desafio, você pega uma versão mais difícil. Você vai compreendendo cada dia mais a palavra de Deus. Amém? Não é tão difícil assim, não. Não é tão difícil. Né? Tem uns aí que fizeram até engenharia. Meu Deus do céu, como é que você conseguiu fazer engenharia? E ler a Bíblia para você é fichinha. É fichinha. Né? Ah, meu Deus. Olha só o que diz 1 Coríntios 2,16 e receba isso sobre a sua vida. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Cristo é inteligente ou é burro? E você tem a mente de Cristo. Então você é muito inteligente. Você é muito inteligente. Se naturalmente você já é capaz de entender a letra da Bíblia, na unção do Espírito, você vai entender a revelação por trás dela. Querido, as crianças judias tinham que decorar altas porções da Bíblia. Se até uma criancinha consegue decorar a Bíblia, você também consegue decorar. Amém? Ah, não, mas eu sou ruim de decorar. Você decorou aquele monte de número do teu CPF, como é que não vai decorar um versículo? Né? Você sabe um telefone da vozinha lá de antigamente, você lembra o telefone dela ainda? Você sabe o nome das ruas do centro aqui de Caxias? Você sabe fazer receita de cabeça? Você vai decorar versículos da Bíblia também. Parece que ficam tentando botar na nossa cabeça que a gente é burro, que a gente não consegue ler um livro grande, que a gente não consegue decorar. Calma, meu irmão. Faz assim, ó, esquece que a Bíblia é um livro grande. Lembra que ela é uma biblioteca com 66 volumes. E vai tendo o objetivo de terminar volume por volume. Aí você vai mais longe, amém? Você pode. Não se amolda ao padrão desse mundo. Não se amolde a um padrão de preguiça, de desânimo. Seja diligente. Meu amigo, se você tivesse que tomar um remédio todo dia para não morrer, você tomava.
E eu estou te falando da palavra de Deus, que vai te dar a vida eterna pelo poder de Jesus Cristo. É mais do que um comprimido para você não morrer aqui na terra. Deixa a Bíblia transformar a tua vida. Eu vou te dizer, se você ler a Bíblia todos os dias, a tua vida vai mudar. Se você todos os dias começar a deixar com que a palavra de Deus entre no teu coração, a tua vida não será mais a mesma. Eu te garanto isso, porque a garantia não sou eu que estou dando, é o fabricante. A garantia quem dá é o Senhor, ela transforma. Porque a palavra de Deus é Jesus se manifestando de forma verbal sobre nossas vidas. Amém? Aleluia. E eu chego a te perguntar, será que Deus cobraria de nós algo impossível de se fazer? Só para dizer assim, eu sei que eles não vão conseguir. Eu estou pedindo só para ver ele se lascar. Você consegue imaginar Deus agindo dessa forma? Não, né? Então, como que Deus revela a Josué no capítulo 1, versículo 8, que ele deveria fazer isso dia e noite? Certo? Olha só que interessante também. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 9. Deuteronômio 6, do 6 a 9. Olha que interessante. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Uma das possibilidades da origem da palavra decor é justamente isso, decoração. Tem algumas dúvidas sobre a origem da palavra, mas uma das possibilidades é essa, é de coração. Você precisa estar com a palavra decor, de coração, dentro de você. Você precisa armazenar essa palavra, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você inculcará nos seus filhos. Quem tem filho aí? Meu irmão, você tem que enfiar a Bíblia na cabeça dele. Você tem que inculcar a palavra no coração da criança. Porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso que meu filho esteja numa boa escola para ele ter uma vida boa. Amém. Que Deus te abençoe. Isso é muito bom mesmo. Mas eu preciso que ele tenha muita Bíblia na cabeça, que eu quero que ele vá morar no céu. Às vezes a gente pensa assim, eu quero que meu filho aprenda inglês para ter novas oportunidades, mas você tem que lembrar que ele tem que aprender Bíblia para morar no céu. Amém? Nós queremos coisa boa para os nossos filhos. Coisa boa, a gente quer que eles um dia tenham um bom emprego, um bom casamento, uma boa educação, a gente quer tudo de bom. A gente quer mais o bem para os filhos do que para a gente mesmo, não é assim? Então obedece isso aqui. Você inculcará a seus filhos. Mete Bíblia dentro da cabeça deles de algum jeito. Acha uma forma, acha um jeito. Mas ensina teus filhos a palavra de Deus. Quanta coisa você fez errada nessa vida porque você não sabia o que era certo e o que é errado. Então coloca a palavra de Deus no coraçãozinho dele para que ele não cometa os mesmos erros que você. Quanto mais perto o teu filho estiver da Bíblia, mais longe ele vai estar do pecado, em nome de Jesus. Bem, você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa. Quais os momentos que nós estamos geralmente sentados em casa? Muitas vezes é na hora da refeição. De que forma você pode elucidar a palavra ali na hora da refeição com os teus filhos? Né? De alguma forma comentar, conversar, falar com eles, andando pelo caminho. Hoje a gente muitas vezes anda de carro, está naquela viagem de carro, conversa sobre a palavra com a família. Eles serão por frontal entre os olhos, essa eu não consigo imaginar muito como fazer, né? Só me vem na cabeça um boneco. Você escreverá nos umbrais, claro, tem o contexto histórico, né? Estou tentando trazer para o dia de hoje. Você escreverá nos umbrais da sua casa. Tem gente que bota quadrinho, né? Bota quadrinho com versículo, bota coisa e tal. E nas suas portas. Casa de crente, geralmente a gente chega e tem alguma coisa na porta da casa que identifica, não tem? Geralmente tem alguma coisa ali que identifica. Olha aqui que mais, olha que interessante. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu quero mostrar para Deus que eu amo Ele, viu? Ou até casaizinhos, né? A guriazinha novinha às vezes diz assim pro namoradinho, me dá uma prova de amor, e né? Aquelas borboletas, hein? Olha só isso, preste atenção, João 14, versículos 15, 21, 23 e 24. Olha o que Jesus falou, certo? Você ama Jesus? Você ama Jesus? Quer mostrar para Jesus que você ama Ele? Prepara e, lá vem. Meu Deus. Versículo 15. João 14, 15.
Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Quer saber se uma pessoa ama Jesus? Ela guarda o mandamento de Jesus. O que é guardar? Guardar é saber para cumprir. Isso é guardar a palavra. É quando você busca cumpri-la, vivê-la, viver ela, viver a palavra. Não é só saber com a cabeça. Se fosse só saber com a cabeça, a IA sabia tudo. É saber para vivê-la como revelação. Então, você ama Jesus? Como você descobre se você ama Jesus? Se você obedece Jesus. Mas como você vai obedecer uma coisa que você não sabe? Como? Se você não sabe. Já pensou você está andando num lugar que não tem placa nenhuma e daqui a pouco não havia placa nenhuma, não havia limite nenhum, não havia sinalização nenhuma num lugar totalmente deserto e daqui a pouco veio uma multa, dizendo que o limite ali era 40 por hora. Sei lá, um drone pegou. Como você ia obedecer se você nem sabia a regra? Não conhecia, não tinha placa, não tinha sinalização. Mas a vida tem sinalização, a vida tem placa, e se chama Bíblia Sagrada. E o jeito de viver está revelado ali. Está acessível e você pode ler e conhecer e saber o jeito certo de viver. Pastor, qual é o jeito certo de viver? Lê o Novo Testamento que você já vai estar muito bem informado. Depois que você conhecer bem o Novo Testamento, lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes o Novo Testamento, lê o Velho também, e aí você vai saber as placas da vida. Para onde você vai. Amém? Faça isso. Continua, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, tem os mandamentos, e guarda, esse é o que me ama. Jesus diz, quem me ama não é só quem fica falando, eu te amo, Jesus. Quem me ama me obedece. Essa é a forma de saber quem ama Jesus. Versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E agora o 24 é a pedrada, Deus. O 24 é a pedrada. Olha só, João 14, 24, lapada de Jesus para as nossas vidas. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então nós temos 2 tipos de pessoas descritas aqui em João 14. De um lado, quem ama Jesus, guarda a palavra de Jesus, cumpre a palavra de Jesus. Do outro lado, não ama Jesus, não conhece a palavra e não obedece a palavra. De qual lado você quer estar? De qual dos 2 lados você quer estar? Dos que conhecem a palavra e vivem a palavra, ou dos que não querem a palavra e não obedecem a palavra e não amam Jesus? Uau! É muito forte. Pastor, você está dizendo de um jeito como se não desse para ser crente sem Bíblia. E lá dá, por acaso? Tem jeito de ser crente sem Bíblia? Não tem. Pastor, mas se a pessoa não souber ler, daí bota uma Bíblia áudio, alguém lê para ela, e já ouvi falar várias vezes de pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Vamos dar um jeito. Hoje em dia tem tanta situação aí que não tem mais desculpa. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Se você ama Jesus, conheça a palavra e obedeça a palavra. Porque às vezes tem gente que conhece a escalação da seleção brasileira, né? E não conhece o nome de um dos 12 apóstolos. É só para você imaginar, não fala para não passar vergonha, tá? Qual o nome dos jogadores da seleção brasileira atual? Tá? Agora, pensa aí, não fala para você não passar vergonha, qual o nome 3 apóstolos de Cristo ali que teve? Consegue lembrar 3? 4, consegue lembrar? No barquinho, essa vocês cantam, né? Geografia. Você sabe o nome de alguns estados e suas capitais? Tá, mas e os livros da Bíblia você conhece? Começa aí na tua cabeça, Gênesis, Levítico, vai indo, vai ver até onde tu consegue ir. Mateus, Marcos, Lucas, João, vai indo até onde tu consegue. Mas nome de ministro do STF tu conhece, né? Conhece nome de ministro do STF, mas não lembra o nome de um juiz da Bíblia. Que ponto que a gente chegou? A TV tá limpinha lá na tua casa, né? Tu passa aqueles limpa-telas, a Bíblia toda empoeirada. Misericórdia. Não, aqui não é o teu caso, né? Talvez alguém que está assistindo pela internet passa por isso, mas você não. Se Jesus é o teu mestre, você precisa viver pela palavra de Jesus. Senão nós vamos ser um povo raso.
Senão nós vamos ser o povo que quando vier uma moda, a gente vai pela moda. Ah, apareceu uma igreja lá que pinta as paredes de, sei lá, de cor de rosa, de amarelo, de verde, é a moda nova, ou que anda com as calças, sei lá, marrom, e alguma moda nova, e sei lá, que unge com café, sei lá. E aí vai querer ir na moda. Entende? Por quê? Porque não tem raiz, não tem palavra, não tem Bíblia. E você precisa da palavra de Deus. Para não ser enrolado, para não ser superficial, para não ser raso. Para quando tiver um problema, você não apostatar da fé. Tem gente que fala tanto assim, Deus fala comigo, ai, ai, ai. Deus tem que falar alguma coisa. Nada contra os profetas são uma bênção de Deus. Mas tem gente, Deus tem que falar comigo, vou procurar um profeta. Deus tem que falar comigo, Deus tem que ministrar o meu coração. Mas e tudo que ele já falou na Bíblia que você despreza? Ele já falou. Por que o que ele vai falar é mais importante do que ele já falou? Já falou tanta coisa com a gente. Você não está dando nem conta de aplicar tudo que ele falou, que você quer que ele fale mais. Professora, passa mais matéria no quadro. Você já fez os temas de ontem? Não? Tá, os crentes tudo de Deus dá uma nova revelação e ele olha assim, hã? Salmo 119 é uma grande poesia que fala o valor da palavra de Deus. E a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você entende a Bíblia. Sabe, eu vou falar aqui, queridos, não para me afirmar, mas para ajudar você a acreditar, sabe? Comecei a ler a Bíblia quase todos os dias, desde os anos 2000. Então vai muito tempo aí lendo a Bíblia. Inclusive, estudei faculdade de teologia, fiz grego instrumental, hebraico instrumental, todo o ministério aí desde 2007. E por que eu estou dizendo isso? Para te falar que tantos e tantos anos estudando a Bíblia, eu tento ler cada ano uma versão diferente, estudando a Bíblia tantos e tantos anos. Eu posso te dizer, eu creio de todo o meu coração, que boas versões da palavra de Deus, boas traduções estão disponíveis para cada um de vocês. Traduções muito fiéis ao texto na língua original. Tem gente que às vezes pensa, quem garante que o texto que foi escrito lá em hebraico e grego chega para a gente direitinho? Olha, querido, por esses mais de 20 anos de estudo da palavra, eu posso te dizer que sim, chega sim. Chega assim. Lá na faculdade de teologia, eu tive um professor que esmiuçou, falou das argilas, dos barros, dos não sei o quê, dos pergaminhos, dos papiros, não sei das quantas. Estudei, fui atrás e eu posso te dizer, sim, existem versões que chegam a nós muito fiéis e você pode confiar que a palavra de Deus está ministrando no teu coração. Amém? Para não confundir sua cabeça, eu vou dar só 2 exemplos aí. Você pode, por exemplo, se você não tem muito hábito de leitura, tem um pouco de dificuldade em entender algumas palavras, você pode começar pela NVT, uma boa tradução, uma tradução fácil de entender, compreensiva, tranquila. Você pode começar com essa, é uma boa leitura. Se você já é alguém que tem hábito de ler, você já lê outros livros, ler para você é uma coisa normal, você pode usar NAA. A NVT é a nova versão transformadora, a NAA é a nova Almeida atualizada. Pastor, tem outras boas? Tem várias boas. Já li muitas outras versões maravilhosas. Estou citando essas duas aqui, só para facilitar 2 exemplos que transmitem com extrema fidelidade aquilo que foi escrito na língua original. Pode confiar, pode confiar. Se você diz assim, mas como eu vou saber? Eu não sou perito, eu entendo bastante sobre esse assunto. E eu digo para você que pode confiar que a Bíblia é muito bem traduzida para a nossa língua portuguesa. Os outros idiomas eu não sei como é que é, mas para o português eu sei que ela é muito bem vertida e ela vai abençoar muito a sua vida. Amém? Bom, eu me empolguei aqui, né? Deixa eu voltar para o nosso tema. Quem são os mestres? Mestres são essas pessoas que ajudam os outros a ficarem apaixonados pela Bíblia. E, com certeza, o nosso grande exemplo é Jesus. Tanto que ele era chamado pelos seguidores e pelos opositores. Eles chamavam ele de mestre. Eles chegavam para ele, Rabi, Rabone, mestre, meu mestre. E chegavam. Pode ver que até o pessoal que quer criticar ele chegava e dizia mestre. Era um título bem usado na época também para aqueles que ensinavam a palavra. Jesus era um desses ensinadores. E o ensino da Bíblia foi e é, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, uma das partes essenciais. Quando você está lendo a Bíblia, você vai ver que o ensino da palavra
não era algo secundário. Um mestre, se a gente falou que o profeta olha para cima de telescópio, o mestre olha para dentro, para baixo de microscópio. Como quase que ao contrário um do outro, né? Um de telescópio e outro de microscópio. E se alguém está caminhando e olhando no microscópio, pode correr o risco de tropeçar em alguém também. Então, às vezes, os mestres, eles às vezes têm um pouquinho de dificuldade de conectar com o que está fora do seu material de estudo. Alguns até de tão focados que são, de tão focados que estão naquilo, eles podem até às vezes parecer um pouquinho grosseiro, porque eles acham que aquilo que eles estão fazendo naquele momento é a coisa mais importante do mundo e todo mundo tem que ajudar. Então, tem isso. Alguns têm um temperamento alguns um pouco melancólico, outros colérico e às vezes até misturam isso. É importante dizer que o mestre não recebeu, certo, um pendrive com todo o conhecimento do mundo e plugou na cabeça dele. Na verdade, o mestre recebeu de Deus uma capacitação de aprender, ensinar, descobrir, esquadrinhar e transmitir. Por isso, se alguém recebe de Deus esse chamado, esse dom ministerial de mestre, mas é preguiçoso e não estuda, pode ensinar coisa errada. Se alguém recebe de Deus esse chamado, estuda das fontes erradas, pode ensinar heresia. Por isso o mestre precisa ser alguém que realmente vai atrás da palavra, que tem alguém que o ajuda, que o ensina para que ele vá na direção certa. Quando você começa a escutar um mestre falando da Bíblia, às vezes você para e diz assim, mas que Bíblia que ele lê? Como que eu nunca vi isso antes? Será que isso estava na minha Bíblia esse tempo todo e eu não percebi? Por exemplo, quando você pega e vai assistir às vezes uma pregação lá do Luciano Subirá. Daqui a pouco ele começa a falar um negócio e você diz assim, mas como? Da onde ele tirou isso? Porque eles têm uma capacidade de compreender, de pegar lugares, minúcias que de outra forma nós não teríamos conseguido. Quando o mestre fala a respeito da palavra de Deus, há um brilho nos seus olhos, porque aquele fogo arde dentro no seu coração, porque a sua paixão é passar horas e horas estudando a palavra e debatendo. Quando alguém pergunta sobre um texto da palavra para um mestre, aí que ele se empolga. E aí começa a falar e não para mais. Às vezes tem que até ser lembrado que a Bíblia diz que no muito falar certamente é transgressão. Não se contenta no básico, quer ir atrás de coisa a mais, quer saber mais. E, sinceramente, é uma das áreas que eu me identifico bastante. Porque, certamente, é uma paixão estudar a palavra de Deus. Dizem que o propósito da vida da gente, a gente descobre não apenas por aquilo que dá prazer, mas aquilo que irrita. E, com certeza, uma coisa que me dá prazer é falar da palavra de Deus, e o que me irrita, no sentido certo da palavra, é a ignorância. O que é ignorância? É quando a gente não sabe uma coisa. Quando a gente, às vezes, erra por não saber. Então, quando eu vejo as pessoas, às vezes, errando por não saber a palavra de Deus, eu tenho vontade de ensinar para ajudá-las a entender a palavra. E sair daquele período. E a Bíblia diz que Deus, então, não considera aquele período da ignorância, onde a pessoa fazia aquilo errado, sem ter noção que aquilo era errado. Eu espero que nós sejamos uma igreja assim, que tem prazer em estudar a Bíblia, que é apaixonada pela palavra de Deus, que gosta de fazer isso não só no culto, mas no dia a dia. Às vezes as pessoas fazem na refeição, e não estou dizendo que é certo, tá? Elas fazem 6 dias de boa alimentação e o dia do lixo. Não estou dizendo que é certo. E os crentes às vezes fazem errado. Ao contrário, eles fazem o dia de se alimentar bem, que é o domingo, e os outros dias do lixo. 6 dias do lixo. 6 dias sem nem ver a Bíblia e um dia para se alimentar. Não funciona, não funciona. Você precisa ter contato com a palavra de Deus todos os dias. Você não pode ser só um crente domingueiro, que só tem contato com a palavra de Deus no domingo. Às vezes, para terminar a conversa com o mestre é um pouco difícil, porque ele gosta de falar, né? Não para de falar. Para você ter uma ideia, um dia o apóstolo Paulo, ele, que também era mestre, né? Ele estava pregando, está lá em Atos 20 essa história. O apóstolo Paulo começa a pregar, e ele passa tanto tempo pregando, que um guri pega no sono, cai do 3º andar e provavelmente morre ali.
O Paulo desce, dá uma olhada, sobe e continua pregando até amanhecer o dia, e depois ele terminou o dia, amanheceu o dia com ele pregando, ele vai lá e ressuscita o guri. Então, varou a noite pregando. Meu amigo, eu nunca fiz dessas. Cruel, será? Não, ele estava tão focado naquilo ali, tão focado naquilo ali. E às vezes, também tem aquele momento em que o que um mestre está ensinando parece um pouco difícil. Você pode perceber que Pedro, 2 Pedro 3,16, ele chega a dizer que os escritos do Paulo eram difíceis de compreensão. Porque realmente Paulo era muito denso de compreender muitas vezes. Nem todo mundo vai ser mestre. Como eu disse na outra aula, nem todo mundo vai ser professor de português, de matemática, mas cada um vai se identificar um pouquinho mais com essa área ou com aquela área, certo? Chega um nível na vida do cristão que todo cristão deveria ter pelo menos um pouquinho de mestre na sua vida. Não como dom ministerial, mas no sentido de alguém que estudou, que aprendeu e sabe do que falar. Eu te provo isso. Está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5,12 diz assim: pois, quando já deviam ser mestres, e aqui não está falando de todo mundo ter o dom de mestre, certo? Está falando de todo mundo conhecer a palavra, estudar a palavra. Quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido que vocês têm, novamente necessitam de que alguém ensine os princípios elementares, os oráculos de Deus, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Meu amigo, você está uns meizinhos na igreja, você tem que receber leitinho, né, da palavra de Deus. Você está um ano na igreja, meu amigo, você já devia ter lido pelo menos o Novo Testamento, tá? Se você já está um ano congregando e não leu o Novo Testamento ainda, está atrasado, amigo. Cuidado, né, vai terminar o trimestre aí. Agora, se você já está, sei lá, 4 anos na igreja, convertido, já está vivendo com Jesus uns 4 anos, você não leu a Bíblia toda ainda, está precisando dar um upgrade aí, meu amigo. Está precisando dar um upgrade. Tá? Te informo. Você está precisando se esforçar mais aí. 4 anos já e você não leu a Bíblia toda ainda. Não. Por esse silêncio, a gente fica imaginando que grande desafio a igreja brasileira enfrenta. E a gente ainda se pergunta, por que tem tanta gente afastada da fé por aí? Tem que ter raiz. E raiz não cresce 1 quilômetro num dia, ela cresce um pouquinho cada dia. A raiz cresce um pouquinho cada dia. E dizem que o bom para uma árvore ter equilíbrio é que ela tem o mesmo tamanho que ela tem de galhos e folhas para cima, ela tem de raiz para baixo. Então, se você quer servir ao Senhor, mas não tem raiz, é complicado, porque servir te coloca em evidência. Seja você que limpa uma lixeira aqui na igreja, limpa o vaso, frita um pastel, prega no culto, toca no louvor, fica no estacionamento. Isso é galhos, folhas, né? Você está sendo visto. Mas se você só está sendo visto, mas embaixo não tem raiz, corre muito risco de dar um vento e você cair. Então bote raiz. Leia a palavra, estude a palavra, tenha uma vida de meditação na presença de Deus. Leve isso a sério, porque disso depende a tua eternidade. Depende da tua eternidade. Porque se você souber de uma forma rasa, ou apenas a letra e não no espírito, e você se perder, imagina. Meu Deus, misericórdia, não quero nem pensar nisso. Meu Deus. Quero te mostrar um pouco de Jesus trabalhando como mestre. Lucas 24, 27, Jesus, o pastor Marcelo andou falando sobre isso. Jesus ele está diante daqueles discípulos e diz assim a palavra, e começando por Moisés e todos os profetas, olha só, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus, já ressurreto, mas não ainda glorificado, se encontra com os discípulos e ele explica tudo que a Bíblia fala sobre o Messias numa caminhadinha. Você acha que Jesus estava caminhando com o rolo da Bíblia?
enquanto ia caminhando, ele ia abrindo o rolo? Você acha? Pensa que a Bíblia era em rolo. Quantos rolos Jesus tinha que ter na mala? Daí ia puxando, parecia o arqueiro, né? Puxando mais uma aqui, puxando mais uma aqui. Não. Ó. Pastor, mas é porque ele é Deus. Ele é Deus, mas ele ainda estava caminhando aqui na terra. Ele expôs toda o que a Escritura falava sobre o Messias. E olha só Lucas 24, 32. E disseram um ao outro, não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava dos caminhos e explicava as Escrituras? Quando a palavra ela é explicada na unção do Espírito, ela arde no nosso coração. Não como um peso de julgamento, mas como uma expectativa de glória, de transformação, de mudança. E esse é o desejo que eu tenho para a sua vida e creio que é do Espírito Santo também. Quando você começar a falar da palavra para um amigo, para um vizinho, para um familiar, os seus corações venham a arder. Arder. Lucas 24, 45 diz, então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Porque se uma pessoa ela apenas lê, mas o Espírito Santo não abre o seu entendimento, ela não compreende. Por isso é tão importante que você não leia a Bíblia como qualquer livro. Que você tenha a noção de que a Bíblia é um livro sobrenatural. Você é curioso com essas coisas? O sobrenatural, deixa eu te contar, a Bíblia é um livro sobrenatural. Mas tem um filme que falam de magia, eu não olho essas paradas aí não. Mas a Bíblia é um livro sobrenatural. A Bíblia é um livro sobrenatural que pode mudar a tua história, amém? Nós já falamos que Paulo era mestre e também apóstolo, claro, com certeza. E olha só que interessante o que Paulo fazia. Por exemplo, em Antioquia, Paulo e Barnabé trabalharam como mestre durante um ano inteiro, Atos 11, 26. Em Corinto, Paulo ensinou durante um ano e meio, Atos 18, 11. Em Roma, Paulo ensinou por 2 anos, Atos 28, 31. Paulo não acreditava que ensinar a Bíblia era algo complementar. Paulo acreditava que, o lema do ano da nossa igreja, Paulo acreditava que ensinar a Bíblia era algo essencial. Essencial. Ensinar a palavra de Deus é essencial. Conhecer a palavra de Deus é essencial. Decorar versículos é essencial. Aprender a palavra de Deus é essencial. Saber responder a razão da nossa fé, quando alguém nos pergunta, é essencial. Porque se teu marido me perguntar para ti, mas por que tu virou crente, mulher? E você não souber a base da sua fé, como você vai saber explicar para ele? Porque eu acho legal. Legal, ele também acha olhar o jogo do time dele. Né? Se alguém te perguntar, você tem que saber em nome de Jesus. E um dos grandes mestres, eu já estou indo mais para o fim, tá, gente? Era Apolo. A Bíblia diz em Atos 18, 24 a 26. Vou ler rapidinho aqui, tá? Neste meio tempo chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria, que era a capital intelectual do mundo naquela época. Homem eloquente, poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho e fervoroso em espírito. Falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram as escrituras. Peraí. Ele pregava, ele ensinava, ele era eloquente e o casal de líder de célula levou para ensinar ele. Sim, aquele casal que hoje a gente chamaria de líder de célula estava ensinando o mestre. Porque o mestre não nasceu pronto. Ele tinha a capacidade de ensinar, mas ele conhecia pouco a respeito de Jesus. Então eles dão todo o feedback das coisas que ele não sabia. E aí finalmente ele tem a história inteira para ensinar. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então em Atos 18, 27, 28 diz assim: quando ele resolveu percorrer Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muitos aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Então, o poder sobrenatural do Espírito Santo agia na vida dele. Conhecer é muito importante. E esse ponto que Apolo fazia, ele debatia com os religiosos e provava pelas escrituras, nós chamamos apologética, que é a área onde
você se dedica a aprender a defender a sua fé, a defender os seus questionamentos. Uma coisa que precisamos tomar muito cuidado nisso são a respeito de falsos mestres. Porque nós já falamos aqui do perigo que são os falsos profetas. Os falsos profetas podem trazer um problema imediato, mas os falsos mestres podem trazer um problema a longo prazo. Porque imagina se vem um falso mestre aqui e ensina uma heresia. Você acredita. E aí você ensina para outro, que ensina para outro, que ensina para outro. Pode a igreja inteira ruir por aquele cupinzinho que foi entrando e furando e furando e furando. Então isso é muito perigoso. Por isso nós precisamos proteger a doutrina. Olha o que diz 2 Timóteo 4, 13 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Porque é mais fácil do que você se adequar à Bíblia, você achar alguém que ensine a Bíblia do jeito que você gosta. Fica mais fácil. Mas mais fácil não quer dizer que está certo. Como que sentindo coceira no ouvido, se recusarão à verdade. Forte isso, forte isso. Nós precisamos estar preparados. Vou pular algumas partes aqui, depois você pode ler lá no missões.org ou no fontecaxias.com, vai ter a história inteira para você ler. Mas às vezes as pessoas, elas estão mais preocupadas em não perder público do que falar a verdade. E o nosso desejo é falar a verdade para você. Por isso nós não queremos formatar a Bíblia de acordo com o desejo do cliente, do público-alvo. Porque aqui nós não somos garçom e cliente, aqui nós somos todos servos de Cristo, filhos do Pai, dependentes do Espírito Santo de Deus. Amém? As pessoas muitas vezes procuram isso. Uma igreja que fale só o que eu acredito, só o que eu quero, só o que eu gosto. Não, essa parte eu não gosto. Daí tem uma outra igreja que fala sem aquela parte. Não, não é dessa forma que nós queremos. Nós queremos a palavra de Deus inteira para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pastor, e se eu achar que alguém está ensinando errado? Bom, pegue a sua Bíblia, vá até a pessoa que está ensinando e mostre para ela, olha, eu acredito que você se equivocou, tente ajudar ela. Se algum dia eu ou outra pessoa estiver aqui pregando e você acredita que nós estamos errados, pegue a sua Bíblia, venha, mostre para nós. Pode chamar no particular, pode sentar um dia aqui na igreja. Olha, eu acho que vamos conversar, vamos se ajudar e vamos tentar entender o que a palavra de Deus diz. Não conseguiram se entender. Você pode falar com o líder do líder, né? Não conseguiu se entender em relação à palavra com o teu líder de célula, pode falar com a gente. Não conseguiu se entender comigo, pode falar com o meu discipulador, até que a gente consiga entender a palavra de Deus da melhor forma possível. Mas ficarmos fixados nela, em nome de Jesus. O mestre muitas vezes vai apresentar a palavra de sabedoria, variedade de línguas, alguns apresentam a administração, todos apresentam o dom complementar de ensino. E assim o Senhor vai acrescentando nas nossas vidas. E aí o Eutico já está quase caindo? Meu Deus do céu. O chamado que eu tenho para você hoje é isso. Que você possa ser alguém que ama Jesus. E já que você ama, você dá valor para o que ele fala. Você dá valor para o que ele fala. Quando a gente ama alguém, a gente dá valor para o que a pessoa fala, não dá? A gente dá valor, a gente considera, a gente tenta ouvir, prestar atenção. Provavelmente você tem alguém na sua família que você considera importante. Eu, por exemplo, a minha avózinha. E quando a pessoa que você considera importante na família fala, todo mundo tenta ouvir, todo mundo silencia, todo mundo, não é assim? Pois Deus fala através da sua palavra. Deus fala através da sua palavra. E nós precisamos compreender e viver por ela. Se Jesus é o teu mestre, viva pelas palavras dele. Em João 14 ele deixou claro. Tem alguns que não amam ele e não estão nem aí para a palavra dele. E tem os que amam ele e conhecem e vivem pela palavra. Hoje nós estamos tomando um sacode aqui, né? Mas nós vamos nos levantar como um povo que vive pela palavra de Deus.
que vive pelas palavras do Mestre. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. Se você pode, se coloque em pé. E eu quero pedir que você comece a conversar com Jesus e pedir perdão para Jesus por todas as vezes que você desprezou a palavra de Deus, por todas as vezes que você desprezou a Bíblia, por todas as vezes que você evitou, não, vão estar dando curso, ensinamento, não, isso eu não gosto disso, eu gosto só de ouvir louvor, esse negócio de ficar estudando a palavra não curto, eu gosto só de fazer oração, nada contra louvor e oração, mas peça perdão e diga: Senhor, me perdoa. Se você não sabia que era tão importante assim estudar a palavra, diga: Senhor, por favor, eu não sabia, eu era ignorante quanto a isso. Eu não sabia que era tão importante assim entender a Bíblia, estudar a Bíblia. Se você era daqueles que ficava, Deus fala, mas não dava valor porque Ele já falou, que é a Bíblia, peça perdão. Peça perdão. Se as pessoas perguntavam a razão da tua fé e você não sabia nem o pé nem a cabeça, peça perdão. Peça perdão. Se você sabia mais gente que joga no teu time do que discípulos de Cristo, peça perdão, vai dizendo: Senhor, me perdoa. Perdoa. Você sabia mais nome de rua dentro de Caxias do que livro na Bíblia, peça perdão para Jesus. Porque é importante conhecer as outras coisas. É importante. Talvez você estava se esforçando para dar uma vida boa para o teu filho, ensinar inglês, ensinar negócios, ensinar português, mas estava esquecendo de ensinar a Bíblia para o teu filho. Peça perdão para Jesus. Diga para ele: Senhor Jesus, eu te amo. E eu guardo a tua palavra. Em nome de Jesus eu guardo, eu amo a tua palavra, eu amo. Se você ainda não tem uma Bíblia de papel, diga para Jesus: Jesus, eu vou comprar esse negócio. Oh, Jesus. Fala para ele: Senhor Jesus, eu quero ser apaixonado pela tua palavra. Eu quero conhecer a tua palavra. Comece a declarar: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Declare, se aproprie disso, diga: eu tenho a mente de Cristo. Se você já está há muito tempo congregando, entregou a vida e não leu ainda nem o Novo Testamento, comece a pedir perdão e dizer: Senhor, que vergonha, Jesus. Que vergonha. Meu irmão, vergonha não é confessar pecado, vergonha é para o inferno. Vergonha não é se arrepender de que errou, é continuar errando e não se arrepender. Diga: Senhor, me perdoa, hoje eu me arrependo, Senhor. E diga: Espírito Santo, dá-me forças para daqui para frente agir diferente, para daqui para frente mover-me de uma forma diferente. A Bíblia diz que a partir de certo ponto nós já devíamos ser mestres, ainda que não tenha o dom ministerial de mestre, mas chega um ponto na vida da fé que você precisa ser perito na fé. Você pode não ter feito uma faculdade, mas se já trabalhou 15 anos de pedreiro, você tem que ser perito nesse negócio de construir. Você já está tanto tempo na igreja, meu irmão, você já devia ser mestre na palavra. Não deixa mais a preguiça te derrubar. Não deixa mais as redes sociais te derrubar. Não deixa mais a modinha de vídeo curto te derrubar. Vai se aprofundar na palavra. Vai ser homem e mulher de Deus, de palavra, de Bíblia, de conhecimento. Vai valorizar a palavra de Deus mais do que aquilo que falam na internet. Vai valorizar a Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai conhecer a palavra. Vai decorar versículo. Confesse ao Senhor, em nome de Jesus: eu creio, meu irmão, eu creio, eu estou junto contigo nessa. Nós já vencemos em nome de Jesus. Porque um povo sem conhecimento precipita-se à ruína, mas nós não queremos ser desses. Não. Nós declaramos aqui juntos, em nome de Jesus, que a Fonte Church de Caxias do Sul é uma igreja da palavra, é uma igreja da Bíblia. Nós vivemos pelas palavras do Mestre. Declare isso, diga: a Bíblia é o meu alimento. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Você declare isso, diga: Senhor, eu não sou mais o crente de massinha instantânea. Não sou mais crente de massinha instantânea, eu sou crente de Bíblia.
Eu não vou ficar tomando leitinho que nem criança para sempre. Eu vou avançar, eu vou conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Na unção do Espírito. Porque nós não queremos ser legalistas, nós não queremos ser presos só na letra. Nós queremos conhecer a palavra na revelação do Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, traz revelação da Tua palavra, não nos deixa cair em enganos, não nos deixa cair em falácias, não nos deixa cair em heresias. Espírito Santo de Deus, revela a Bíblia para nós. Em nome de Jesus eu declaro que quando essa semana você começar a ler a Bíblia vai ser diferente, porque vai ser na revelação do Espírito Santo em nome de Jesus. Revelação do Espírito Santo. A Bíblia será viva sobre você. Você vai orar antes de ler a Bíblia. Você vai marcar a sua Bíblia. Você vai anotar sobre a sua Bíblia. A Bíblia será viva. A Bíblia será assunto na tua mesa. A Bíblia será assunto dentro do carro, nas tuas viagens. A Bíblia será assunto na célula. A Bíblia será a tua vida. E essa vida transbordará de dentro de você em salvação do teu próximo. Um povo enraizado. Quando chegarem as lutas, você vai lembrar o que a Bíblia diz sobre isso. Quando chegarem os ventos, você vai lembrar o que a Bíblia diz sobre isso. Porque você é um homem e uma mulher da Bíblia. Você é um homem e uma mulher de palavra. Daqui um ano você vai ver quanto você já cresceu na palavra. E você vai dizer assim, por que eu não comecei isso antes? Por que eu não comecei a ser um apaixonado pela Bíblia antes? Meu Deus do céu. Se ler bons livros transforma a pessoa, o que dirá ler o melhor livro? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. A palavra é a manifestação e revelação de Cristo. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo esses meus irmãos, para que essa palavra produza resultado a 100 por 1 nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, você é perito na Bíblia, em nome de Jesus. Eu já vejo isso na sua vida. Vira para a pessoa do outro lado e diga assim, olha, daqui um ano, você nem sabe quanto eu já vou conhecer da Bíblia. Você não tem nem ideia, aleluia. Glória a Deus.